Estamos de volta com a sua revista eletrônica e agora preste bem atenção, porque as discussões sobre a saúde mental da população brasileira têm deixado de ser tabu. Mas os desafios sobre o tema ainda são significativos pós-pandemia. A reflexão, diálogo e ações em prol do bem-estar emocional das pessoas são foco do Janeiro Branco há mais de uma década. A Organização Mundial da Saúde destaca que o Brasil é o país com maior prevalência de depressão e lidera no quesito transtornos de ansiedade. Para saber mais detalhes sobre a campanha desse ano, estamos recebendo a psicóloga Roberta Bueno, que está aqui ao vivo. Roberta, muito boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para falar sobre essa campanha, né? Qual é o tema que a campanha aborda este ano? Então, esse ano a campanha traz novamente a questão do cuidado com a saúde mental, né? Para quem cuidar de quem cuidar. Sim, e a gente, né, tem que destacar que existem fatores que contribuem para os números que são alarmantes aqui no Brasil, né? Sim, muito. Querendo ou não, a gente tem uma necessidade, né, e uma cobrança de produtividade muito grande no nosso país. Somos um país muito misto, né, acostumado a cobrar que as pessoas acordem cedo, trabalhem muito, deem muito duro. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas se enrijeçam mais sobre alguns fatores. Sim. E a gente ainda tem um preconceito muito grande sobre o cuidado com a saúde mental. Esse ainda é um tabu. Sim. Que a gente precisa vencer. Avançamos muito, significativamente, principalmente de 2020 para cá. Mas o trabalho ele ainda é árduo, ele é necessário e ele é muito importante, dia após dia. Isso. E aí, né, a gente precisa chamar atenção, né? E nesse momento, quais são os principais sinais de alerta que as pessoas devem observar? Novamente, a questão da rigidez, né? Quando eu tenho um pensamento muito voltado para determinada situação e tenho dificuldade de flexibilizar isso, então eu acho que preciso mudar de emprego, mas eu não consigo também dar nenhum passo além disso, né? Então, estou rígida sobre aquela questão, mas não avanço sobre ela. É uma das questões que precisa ser verificada. Outra questão é o estado de tristeza, né? Que a tristeza faz parte das emoções, obviamente a gente fica triste, a gente fica alegre, mas se eu fico triste com uma frequência muito grande, se eu tenho dificuldade de atravessar esse momento de tristeza, também é um sinal de alerta que precisa ser verificado e cuidado. Sem dúvidas, né? E aí nós temos algumas dicas que foram separadas aqui, né, pela psicóloga para poder contribuir com você, telespectador, né? Vamos à primeira dica, que é exatamente reconhecer e validar suas emoções. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, as emoções, elas fazem parte da vida da gente, né? Tristeza, alegria, medo, ansiedade, ficou até bem conhecida agora com o filme Divertidamente, né? Sim. Falar sobre as emoções. É importante que a gente valide essa coisa de, deixa de ser fraco, você vai demonstrar tristeza, você vai... Então, é preciso que a gente demonstre. Quando a gente consegue reconhecer as nossas emoções e a gente consegue validar as emoções, significa que a gente está cuidando de nós mesmos e significa que a gente está buscando a ajuda necessária para que a gente consiga lidar com as questões difíceis. Sim. No final do ano, inclusive, a gente teve aí uma trend, né, na internet, se eu fui triste em 2020, como ser triste em 2024, e aí muito se falou, principalmente na minha área, né? Os psicólogos pegaram muito no pé, dizendo, mas a tristeza faz parte. E sim, gente, a tristeza faz parte da vida da gente, não tem problema, né? Que a gente fale sobre isso, mas eu vi a campanha, o trend de maneira positiva, porque eu acho que no final das contas as pessoas pararam também para observar o que foi bom. É que muitas vezes a gente acaba olhando o lado negativo, né? Só o lado negativo. E aí é uma oportunidade de você fazer né, parâmetro de um ano para o outro, né? E avaliando, nossa, quanta coisa bacana eu construí, né? Eu acho que a ideia era essa. E validar suas conquistas e realizações. Que muitas vezes a gente esquece, né? Muito. A gente tem uma tendência muito maior de falar de coisas negativas, né? Então, se eu peço para você que você fale sobre suas qualidades, você tem muito mais dificuldade do que você falar sobre os seus defeitos. Verdade. Né? Verdade, viu? Olha aí. Mais uma dica.
essa foi a primeira. A segunda, estabeleça limites saudáveis. O que seria esses limites saudáveis? Então, primeiro a gente precisa reconhecer os nossos limites, né? Até onde eu vou, até onde eu permito que as pessoas cheguem até mim ou que façam alguma coisa para mim. É o famoso aprender a dizer não, que é tão difícil. É bem né? difícil, viu? Então assim, você trabalha no lugar, a pessoa te pede um favor, você faz, e aí daqui a pouco ela lhe pede outro favor, e você faz, e aí você diz aquele sim, mas na verdade você queria dizer não. Então, aprender a dizer não é um fator importante de cuidado com a sua saúde mental. Sim. Porque a pessoa que diz sim, querendo dizer não, é uma pessoa que se sobrecarrega com mais facilidade e o nível de estresse é muito maior, consequentemente da ansiedade também. Imagine uma pessoa ansiosa que está sobrecarregada, ela tem muito mais propensão a ter uma crise de ansiedade do Sim. que se ela conseguir respeitar os seus limites. E aí, nesse caso, a pessoa que tem essa dificuldade, como ela pode trabalhar? Primeiro, começando a treinar, né, de coisas simples. Sabe aquele não simples do você pode fazer um favor para mim? Não. Do simples do dia a dia. E em casos mais severos, em que eu tenho muita dificuldade, em que eu me julgo muito, em que eu me cobro muito, meu Deus, a pessoa que diz não é uma pessoa ruim, as pessoas não vão mais me amar quando eu falar não. Então, casos mais severos, a gente precisa buscar ajuda profissional. Sim. Né? A gente precisa trabalhar isso na terapia mesmo. Olha aí, vamos a mais uma dica. Pratique o autocuidado diariamente. Exatamente. O autocuidado, né, fica muito conhecido por aquelas ações do dia a dia, do fazer exercício, né, se maquiar, mas o autocuidado vai para além disso. Fazer uma boa alimentação, ter uma boa noite de sono, ter pessoas que torcem por nós por perto também, se permitir momentos de lazer também é muito importante. Então, conseguir identificar que nós precisamos cuidar de nós mesmos e executar isso sem esperar a companhia de outra pessoa ou Sim. que a outra pessoa nos chame é muito importante, né? Até porque quem é a sua principal companhia no dia a dia? Você. Olha, isso é muito importante, né? A gente aprender a se amar primeiro, sim, né? A curtir a sua companhia, exatamente, né? Às vezes, ações simples, né? Que você deixa de fazer porque não tem ninguém para te acompanhar. É a tal da solitude, sim, né? As pessoas às vezes confundem solitude com solidão. Não, sim, solitude é você estar feliz com sua própria companhia. Sim. Você conseguir curtir a sua própria companhia, ir ao cinema sozinha, ir a um restaurante sozinha, fazer aquela comida deliciosa para você no sim, domingo à tarde sozinha. Sim. Qual é o problema? Por que eu só posso fazer algo muito bom na minha casa ou para mim, sim, quando eu estou na companhia de alguém? Por que eu preciso esperar o convite de alguém para ir no lugar que eu estou com muito interesse de conhecer? Verdade. Eu até li sobre isso e um ponto muito interessante que eu estava avaliando, né, muitas informações, mudança de ano, né, mudança de ano, mudança de vida, e eu li algo sobre taças, né, parece simples, mas muitas vezes taças que a gente tem em casa, a gente guarda para servir as visitas. Exato. Por que não a gente utilizar uma taça para tomar a nossa água, uma taça para tomar aquele vinho que a gente quer, né, e sempre guardar o que é de melhor para os outros, para esperar as visitas, né? Então, eu acho que pode começar por aí, né? Se você tem uma taça em casa, começa a servir a água que você bebe dentro dessa taça, não guarde para o outro, né? Use para você. A pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. Tem que ser, né, você. Até porque a gente passa pela questão da valorização. Sim. Se eu acho que a visita, ela merece que eu retire aquela taça, não é? Né, maravilhosa do meu armário, que eu tire aquele faqueiro especial do meu armário, eu tô dizendo para ela que ela é especial. Isso. Por que não dizer para você que você é especial? Pois é, a gente pode começar por aí, não é, exatamente, Roberta? Olha aí, gente, mais uma dica: desenvolva a autocompaixão. Exatamente. O que é a compaixão? A compaixão é justamente esse sentimento de empatia para o outro, né? Principalmente quando ele está num momento difícil, né? Então, assim, eu tenho compaixão por aquela pessoa. E a autocompaixão é justamente esse sentimento para você. É você conseguir se acolher e se abraçar
justamente naquele momento em que aconteceu alguma coisa que você acha que foi muito mal, que você errou, que não foi exatamente como você esperava. Imagina aqui dando entrevista e depois eu vou olhar e digo, meu Deus, eu não falei exatamente o que eu queria, eu não lembrei de dizer tal coisa. E aí vou ficar me cobrando. Não, precisa exercer autocompaixão, preciso entender que aqui, né, é um momento limitado, né, que a gente precisa focar em algumas coisas de maneira objetiva e que eu fiz o meu melhor, né, dentro das condições que eu tinha e como eu podia fazer. Então, exercer autocompaixão é isso. E aí você pode começar com coisas simples do dia a dia. Por exemplo, se perdoar de coisas simples e de falhas simples do dia a dia, para que você também vá trabalhando essa questão. Tudo na vida da gente, Jaque, é trabalhado. É possível aprender, né? O nosso cérebro, ele é neuroplástico, como se diz. Então, a neuroplasticidade significa que você tem a capacidade de aprender. O nosso cérebro tem a capacidade de aprender, pela vida toda. Então, quanto mais eu treino para alguma coisa, mais eu consigo executar aquilo de maneira eficiente. Isso também diz respeito aos nossos comportamentos e ações. Perfeito. Vamos a mais uma dica. Fortaleça vínculos e rede de apoio. Exatamente. As pessoas, quando a gente fala de rede de apoio, tem muito a tendência de achar que é a família, né? A família é a rede de apoio, talvez a nossa primeira rede de apoio, mas a gente precisa entender que nem sempre a família está por perto, ou nem sempre a família representa de fato essa rede de apoio, né? Tem muitas pessoas que não têm familiares ou não têm uma boa relação familiar e não tem nenhum problema nisso, né? A gente tem amigos que muitas vezes ocupam um espaço na vida da gente que é potencializador. Sabe aquela pessoa que torce por você? Sim. Que vibra com as suas conquistas? Sim. É exatamente isso. Tem essa pessoa por perto. Verdade. Essa fortalecer pessoa, esse elo, né? esse elo com as pessoas que te fazem bem, que vibram com a sua felicidade, que torcem por você, que te apoiam, né? É você dar aquela ideia bem descabida, a pessoa dizer, vamos lá, eu vou com você, eu vou começar a correr agora, 5 horas da manhã, eu vou acordar com você no primeiro dia e vou lhe acompanhar. Sim. E por aí vai, né? Óbvio, não é a pessoa que vai passar a mão na sua cabeça quando você está fazendo algo de errado, muito pelo contrário, ela tem que puxar ali, né, e dizer, olha, é assim e tal. Mas é a pessoa que vibra principalmente com você, porque a gente precisa se fortalecer de pessoas que nos fortalecem, né? E uma pessoa fortalecida no sentido de acreditar em si, ela vai muito mais longe. Ela tem uma propensão muito menor de desenvolver questões emocionais ou problemas emocionais ou transtornos. Ótimo, muito bom, né, gente? Vamos a mais uma dica. Organize sua rotina e respeite seu tempo. Olha, essa é muito boa. Organizar a rotina parece não ser algo muito fácil, né? Mas é uma oportunidade boa, principalmente por estarmos em janeiro. Exatamente. Então, aquelas metas todas que a gente estabelece para o ano novo, né? Vou começar a dieta, vou arrumar mais a minha casa, vou anotar tudo na agenda. A rotina, realmente, ela é muito bem-vinda. Ela faz com que a gente tenha uma proporção melhor daquilo que eu consigo fazer e do que eu preciso melhorar. Mas o que muitas vezes está ligado à rotina? A rigidez, né? Aquela cobrança excessiva sobre fazer algo X em tempo Y. Então, quando a gente fala sobre respeitar o tempo, é justamente isso. O seu tempo é diferente do meu, né? E aí eu preciso entender isso. Então, a rotina que funciona para Jaque pode ser que não funcione para mim e vice-versa. Legal, isso. E aí a gente precisa basear a nossa rotina e as nossas questões naquilo que diz respeito à nossa vida. Sim. Né? Nunca tá olhando para o lado, né? E se comparando, né? Fazer o que for de melhor para você. Isso. E outra coisa, vou estabelecer uma rotina X. Estabeleça a rotina X, mas fragmente. Às vezes a gente estabelece metas muito altas, né? Vou arrumar a casa todas as segundas-feiras. E às vezes a casa é enorme, eu não consigo arrumar. Então, assim, vamos estabelecer que hoje, segunda-feira, eu vou arrumar a sala e a cozinha. Eu vou organizar, trocar os lençóis e as toalhas. Fazer o que é possível. O que é possível e ir fragmentando e ir reconhecendo. Quando eu pego uma tarefa grande, né, uma meta grande, e eu fragmento ela, eu vou dando check naquilo que eu vou fazendo, eu vou tendo noção de que eu avancei. Quando eu só estabeleço uma meta grande e eu não consigo realizar ela totalmente, eu deixo de reconhecer todos os passos que eu dei de avanço com relação àquilo. Olha aí. E deixa de valorizar o que você alcançou, né? O que você avançou. Eu só me cobro
mas Sim. eu não reconheço os meus avanços. Perfeito. Última dica para quem está em casa: busque ajuda profissional quando necessário. Excelente essa, Exatamente. né? Muitas Então, vezes assim, a gente acaba se cobrando, né? A gente não sabe para onde vai e fica guardando isso por um bom tempo e aí demora para buscar ajuda. Quando vai, acaba sendo, né, mais difícil, porque tudo no início é mais fácil de tratar, de cuidar, não é? Exatamente. Principalmente saúde mental, né? Saúde como um todo. Vamos fazer a comparação, né, do cuidado com a saúde mental com a questão do cuidado com o carro, né? A gente não leva o carro só quando ele quebrou de vez, a gente leva ele preventivamente para o cuidado, né? A gente troca o óleo preventivamente, não troca o óleo só quando o motor do carro para, muito pelo contrário. Então, o cuidado com a nossa saúde mental, ele também precisa ser preventivo. Todas aquelas dicas anteriores que a gente deu são cuidados preventivos. Então, mesmo fazendo tudo aquilo, eu acredito que eu preciso de ajuda para estabelecer o não, né? Eu preciso de ajuda para reconhecer as minhas emoções, eu posso precisar de ajuda para reconhecer os meus avanços. Então, Sim. tudo isso pode estar sendo potencializado pela ajuda de um profissional que vai atender você e vai te auxiliar sem te julgar. Sim. Sem determinar o que você deve fazer, pelo contrário, né? O que a gente quer é que você busque cada vez mais, né? Cuidar de você e avançar no cuidado com a sua saúde mental. Maravilha. Quero te agradecer, tá? Roberta, muito obrigada, né, gente, pela participação. Palavras aqui muito valiosas que nos ajudam a ampliar a conscientização e sobre a importância mesmo do cuidado emocional. Eu que agradeço, Jaque, pelo convite, viu? E quando precisar, estou à disposição. Mais uma vez, eu que agradeço, tá?